Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 1, no nome de Jesus. Diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência ou do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Quero chamar a atenção para essa parte aqui desse texto. Conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Portanto, versículo 6 agora. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão, ou transbordando de gratidão. Jesus, ele veio nos revelar o Pai. O apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção nesse texto ali que eu frisei, que ele veio revelar um mistério de Deus e Pai e de Cristo. Em outras palavras, ele veio nos revelar a sua paternidade em Cristo Jesus. Este era um mistério que estava escondido por gerações, mas aprove a Deus, pela sua graça, pelo seu muito amor, revelar à sua igreja a sua paternidade sobre nós. Eu e você somos filhos amados. Em Cristo Jesus nós recebemos a filiação, nós recebemos uma herança indizível, nós recebemos algo que ninguém pode tocar, mas é algo que está guardado nos céus para um dia, quando Cristo se revelar, nós podemos gozar juntamente com Ele por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa revelação, ele fala a respeito deste mistério a qual Cristo veio revelar a nós. O Pai se manifesta aos seus filhos. O Pai está nos chamando à mesa para sentar e comer juntamente com Ele. Essa palavra que nós estamos anunciando, Jesus Cristo disse que ela é o pão vivo que desceu do céu. Ela é que nos alimenta. Às vezes você pode estar sentindo falta de alguma coisa. Eu quero dizer para você, não é nada que está do lado de fora. É algo que só pode ser preenchido lá dentro. E este algo é a palavra de Deus que se revela e que se manifesta a você. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele revela essa paternidade de Deus. Porém, ele também revela algo muito poderoso, que é a gratidão em nosso coração. Se você acompanhar aqui a carta inteira de Colossenses, por diversas vezes, ele vai falar a respeito do princípio da gratidão. Ele vai falar que nós precisamos obedecer ou servir a Deus em gratidão. No capítulo 3 de Colossenses, versículo 17, ele diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Ele vai discorrer a respeito da gratidão do nosso coração ao nosso Pai. Porque a gratidão do nosso coração a Deus é como um termômetro dentro de nós. É um termômetro que mostra para nós se nós estamos nos afastando da fé em Cristo Jesus, ou se nós estamos cada vez mais se tornando maduro ao nosso Pai, sendo agradecido a Ele. Amém? Então a gratidão, ela é um princípio, mas ela também é um termômetro. Porque nós, inconscientemente, nós temos o costume de colocar tudo que nós sofremos no nosso Pai. Se nós estamos passando por um momento difícil, se nós estamos passando por um momento de perca, se nós perdemos um ente querido, se um ente querido fica enfermo, se um irmão está passando por problema, nós até mesmo inconscientemente jogamos essa culpa no nosso Pai. E nós então deixamos o nosso coração se revoltar contra Ele. E às vezes nós não queremos assumir isso, mas lá dentro tem algo nos incomodando, tudo nos incomoda, é uma ingratidão, porque a maior dádiva que Deus tinha, Ele entregou por mim
e por você. Por isso nós devemos e podemos obedecer em gratidão ao nosso Pai. Amém? A gratidão no nosso coração é um termômetro. Ela indica se nós estamos crescendo na fé, vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou se estamos estagnados na nossa fé, nos afastando do primeiro amor que recebemos em Cristo Jesus. Por isso eu li esse texto, que nós devemos nos enraizar em Cristo Jesus. Nós precisamos perseverar na fé que recebemos em Cristo Jesus. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal que você está crescendo na fé. Se você passa por sofrimentos, tribulações, percas, mas mesmo assim continua com um coração grato ao seu Pai Celestial, significa você está crescendo, você está cada vez mais parecido com Jesus. Jesus Cristo, Ele nunca revoltou o seu coração contra o seu Pai. Ele sempre serviu em gratidão a Deus. Como seres humanos, nós atribuímos as tribulações, as percas, as dificuldades a Deus e nos rebelamos contra Ele. Isso prova que estamos nos afastando da semelhança de Cristo. Porém, a mentalidade e o coração de Cristo nunca foi se rebelar contra Deus em seus momentos difíceis. Porque o coração de Cristo era dar a sua vida para fazer a vontade do Pai. Essa era a mentalidade e o coração de Cristo, dar a vida para fazer a vontade do seu Pai. Esse também tem que ser a motivação do nosso coração. Essa tem que ser a nossa mentalidade, o nosso coração, dar a nossa vida em obediência ao nosso Pai. Não é um Deus distante, é um Pai amoroso que deu o seu próprio Filho unigênito para morrer, para ter-nos como filhos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. E o nosso Pai, Ele nos ama. Ele quer ter um relacionamento de amor com cada um de nós. Eu disse, querido, Jesus jamais se rebelou contra Deus. Ao contrário, nas circunstâncias mais difíceis, mais adversas, olha o que ele diz em Marcos capítulo 14, versículo 36. Ele diz assim: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Aí ele diz assim: afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Nesse texto de Marcos 14, 36, Jesus, ele estava suando gotas de sangue, tamanha a aflição que ele estava sofrendo, porque o que lhe esperava à frente era a cruz, onde ele seria crucificado, humilhado, ele seria morto. Porém, ele disse: papai, eu sei que tudo podes, o Senhor pode até me livrar dessa aflição, porém, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Pai. Independente da circunstância que eu estou passando, independente do sofrimento que eu estou sofrendo, o Senhor continua sendo meu Abba, Pai. Este é o coração que Cristo está nos revelando. Este é o mistério que o apóstolo Paulo está revelando. O mistério de Deus e Pai e de Cristo. O mistério de uma paternidade e de um filho que obedece ao seu pai, porque ele sabe que o pai o ama, independente de qualquer circunstância. O pai não veio nos livrar das circunstâncias difíceis. O pai não veio apenas nos fazer filhos mimados. O Pai veio nos revelar a sua vontade e mudar a nossa natureza, mudar o nosso coração ao ponto de nós dizermos: Pai, não importa no que estamos entrando com o Senhor, importa que estamos contigo e contigo nós estamos seguros por toda a vida, por toda a eternidade. Esse era o coração de Jesus e esse era também o coração dos apóstolos de Jesus. É estar com o Pai em toda e em qualquer circunstância. É saber que o Pai está com ele e nunca o abandonará. É saber que, estando na vontade do Pai, é o melhor lugar aonde podemos estar. É isso que Cristo está revelando a nós.
Então, nessa passagem que Jesus ali estava suando gotas de sangue, ele disse: Abba, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele continuou submetendo-se à vontade de Deus. Ele não rebelou seu coração contra o seu Pai. Ele confiou no Pai em todas as circunstâncias. E a pergunta que faço: será que essa tem sido a nossa atitude? Será que nós temos confiado no nosso Pai? Nós estamos tendo uma perspectiva errada do que é a salvação. Nós estamos pensando em Cristo, tendo uma esperança em Cristo apenas para esta terra. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm uma esperança em Cristo apenas para esta terra são os mais infelizes dos homens. São dignos de compaixão, porque nós temos uma viva esperança dentro de nós, mas não de uma herança corruptível, não de uma herança contaminada. Nós temos uma viva esperança de uma herança que está guardada nos céus, que quando Ele se manifestar em glória, Ele transformará o nosso corpo, e nós viveremos com Ele, reinaremos por toda a eternidade com Cristo. Por isso nós precisamos mudar a nossa perspectiva a respeito do que é salvação. Assim teremos uma alegria indizível e gloriosa dentro de nós. Mas a alegria que nós estamos tendo é muito rasa, porque qualquer coisa tem tirado essa alegria. De qual alegria Cristo estava falando? De qual alegria Paulo estava falando? De uma alegria indizível e gloriosa, de uma alegria que nos foi dada na eternidade, e que nós já podemos viver as primícias dela aqui nessa terra. De que forma? Mudando a nossa perspectiva a respeito dessa esperança que temos. Não é uma esperança terrena, não é uma esperança que pode ser tocada pelo homem ou pelo diabo. É uma esperança que foi gerada por Deus para cada um de nós vivermos. E nós já podemos viver ela aqui, em comunhão com a igreja, com o Espírito Santo. Nós podemos viver a alegria do Senhor em nossas vidas. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos e que nós no momento não entendemos, a Bíblia diz que gera em nós perseverança. E a perseverança, quando tem a sua ação completa, ela produz um peso de glória. E é isso, o maior interesse de Deus é produzir em nós a mesma glória que estava sobre Cristo. O maior interesse de Deus é nos levar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Deus está movimentando dentro de nós, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está nos transformando. Por isso nós não podemos ser como crianças pequenas indagando, nós precisamos confiar na paternidade de Deus. Às vezes a gente não quer manifestar que é isso, mas às vezes a gente começa a falar assim: não, mas quando eu passei naquela dificuldade, Deus não proveu aquele dia. E nós pensamos, aí nós começamos a pensar: não, mas aquele dia eu confiei, eu fui fiel, mas chegou, eu passei aquele mês lá e não deu certo. Aí inconscientemente no nosso coração nós começamos a desconfiar da paternidade de Deus. Porque nós pensamos que o objetivo de Deus é sempre dar pão na hora que nós temos fome. Mas o objetivo de Deus não é dar pão na hora que nós temos fome. O objetivo de Deus é nos fazer forte em nosso caráter. Então nós não podemos pensar que Deus deixou eu sofrer isso. Nós precisamos ser maduros e dizer: Deus tem um propósito com isso. Eu posso agora não entender, mas Deus sabe o porquê de tudo isso. E lá na frente eu vou estar mais forte. Querido, é só você olhar para aqueles que são pai, para o seu filho. Seu filho não entende quando você diz para ele: desliga a televisão e vai estudar. Ele também dentro dele ele diz assim: poxa, meu pai não gosta de mim. Meu pai quer o mal de mim. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que para viver neste mundo, para viver os princípios de Deus, é necessário uma responsabilidade, é necessário uma perseverança, é necessário Deus criar filhos maduros que vão fazer a diferença no meio do seu povo.
Nós sempre focamos no que Jacó fez, mas nós deixamos de lado a decisão que Esaú tomou para a vida dele. Ele desprezou o direito de primogenitura. Nós não devemos desprezar a primogenitura que temos. Nós não devemos vendê-la por um guisado, um salário, um deleite. Nós não podemos colocar a culpa no outro dizendo assim: mas foi ele que me usurpou, foi ele que me enganou. Deus não está preocupado com o outro. Deus está preocupado se você está cuidando com aquilo que Ele te deu. Porque o Pai deu a nós, a cada um de nós, o direito de primogenitura em Cristo Jesus. Ele era unigênito de Deus, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sendo o unigênito, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhou à forma de homem, de servo, e ele, de unigênito, se tornou primogênito. Para quê? Para que nós fôssemos o segundo, o terceiro, o quarto, o resto? Não! Para que eu e você, nós, fôssemos o primogênito com ele. Oh Espírito Santo, nós recebemos a paternidade de Deus. Como essa paternidade de Deus foi ministrada a nós? Romanos 8,15: vós recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa palavra de Romanos está falando dessa paternidade de Deus. Essa palavra de Romanos está falando dessa filiação que agora temos. Essa palavra de Romanos está falando que agora nós somos primogênitos juntamente com Cristo, e nós precisamos zelar por essa amizade que agora temos com Deus. Nós precisamos zelar por esse direito e essa responsabilidade que agora temos, de dar destino a uma geração, de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, de reinar juntamente com Cristo, de exercermos o nosso sacerdócio, de sermos mais amigos de Deus do que qualquer deleite dessa terra. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para te adorar nessa manhã, Senhor. Oh Senhor, aquilo que o Senhor entregou a nós é mais precioso do que qualquer outra coisa, Senhor, desta vida. É uma alegria indizível, uma alegria gloriosa.